Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agentes Inteligentes, onde todas as semanas falamos sobre inteligência artificial e a utilização de agentes ou automatizações inteligentes. Se gostares do que vais ouvir, subscreve o podcast onde quer que nos estejas a ouvir ou a ver e junta-te à nossa comunidade recém-criada no link comunidade.agentesinteligentes.pt, onde podes ver mais conteúdos que vamos colocando sobre este tema. O meu nome é Miguel Ronvier e esta semana tenho como convidado o Rui Nunes, um especialista em marketing digital e automatização que me vai ajudar a responder à grande questão que se levanta neste momento, que é quando devemos ou não devemos utilizar agentes inteligentes para fazer automatizações. Será que estamos a forçar ou a querer forçar os agentes de inteligência artificial quando não devíamos? Olá, Rui, bem-vindo. Olha, apresenta-te no instante à nossa audiência. Olá, olá, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. O que eu aqui venho de fazer, no fundo, eu espero retirar alguns mitos, daquilo que neste momento há muita gente, eu acho, que estão a tentar, disseminar Aproveitar-se. algumas coisas que não são assim muito interessantes a esse nível, ou seja, o que eu quero dizer é que estão a vender um bocadinho de gato por lebre, conforme se costuma dizer, e então acho que eu venho aqui colocar um bocadinho de voz da razão, espero eu. Claro que também é muito, se calhar, muita importância que eu dou à minha própria opinião, mas eu acho que é muito importante. Ok, então dizendo um bocadinho do que é que eu faço, até para as pessoas saberem porque é que eu estou a ter este tipo de opiniões. Eu já há algum tempo que sou empreendedor, já criei uma série de empresas, algumas não correram muito bem, outras correram excelentemente, é Faz sempre parte, não aquelas é? coisas. Neste momento estou a lidar com 3 agências, e uma delas, que é a parte que talvez mais importa a este podcast, é da Sendex Mail, que o que nós fazemos é a parte de email marketing, marketing automation com AI. E o que nós temos tido cada vez mais de procura, tanto assim que até estou a pensar em criar uma outra empresa só para isso, porque eu gosto de diferenciar as coisas. Estou a pensar em criar uma outra empresa só para isso, porque para aí 80% dos novos pedidos que nós estamos a ter em termos de automações com inteligência artificial, etc., estão muito mais viradas para a parte das operações, para a parte de financeira, etc., e não tanto para a parte de marketing. Por incrível Sim. que pareça, Mas, essa parte parece que já está um bocadinho mais linear, onde as pessoas e as marcas, acima de tudo, estão a pedir mais, em termos de automações com inteligência artificial, é mais para esse tipo de operações, a parte de logísticas, parte que tem a ver com a organização, a parte de RH, coisas assim. Isso neste momento está a ser um despontar, e daí que eu estou a pensar até a criar uma nova empresa só para isso, ou então ex- investir em alguma outra. existe um Mas isto bocadinho só o para dar mito. um bocadinho de lamiré do, do que eu ando a Parece que fazer. existe, parece que existe um bocadinho um mito de que isto dos agentes inteligentes, inteligência artificial é mais no lado do front office, os chats, chatbots, etc., e não propriamente no lado da operação, que é no background a correr aqui processos que ocorrem no background das empresas, né? Na parte operacional, não é? Se- Exatamente. Eu acho que é uma lacuna, que neste momento está a acontecer, que é, no fundo, o não utilizar estas novas tecnologias para aquilo que muitas vezes tem maior impacto até. Uma coisa é de como nós nos apresentamos ao público, à audiência, etc. E sim, isso é sempre importante. Mas, sinceramente, na parte interna, há muitos processos que são ineficientes, e este tipo de sistemas dá uma ajuda brutal. Vamos imaginar, por exemplo, que tens uma pessoa que está a entrar agora na empresa, o processo de Uhum. onboarding, etc., que está a ocorrer. Em vez de, por exemplo, tu teres que dedicar algumas pessoas da empresa para lhe dar algum tipo de entrosamento, de perceber como é que as coisas fazem, onde é que estão as pastas que ela tem que ir em termos de diretorias para ir buscar os conteúdos, coisas assim desse género, tu podes ter um sistema que é tipo o melhor amigo dela, que está ali basicamente a lhe dar algum apoio, a passar-lhe um bocadinho aquilo que é também da cultura da empresa, ou seja, de como é que as pessoas lidam, como é que elas têm que fazer, quais é que é os timings que ela pode esperar das coisas estarem a ocorrer em determinados sectores, em que ela tem que lidar, coisas assim desse género. Pá, eu acho que tem um Claro, impacto muito, muito importante, até na retenção das pessoas dentro das empresas. Isto para não exato, falar de uma série de outras que têm um impacto claro. gigante.
Olha, eu proponho mostrar aqui um slide da Masterclass que eu estou a preparar sobre inteligência artificial, só para Boa. percebermos ou para identificarmos exatamente o que é um agente, o que é uma automatização inteligente e o que é uma automatização tradicional. Epá, já agora vês em primeiro lugar, epá, e vês se concordas ou não com esta definição, que ainda é muito difícil porque este mercado está a aparecer agora, não é? É Então, mas verdade. pronto, olha, para agente inteligente, é um sistema autónomo que recebe um objetivo e é capaz de tomar decisões complexas, escolhendo as tarefas que executa, adaptando-se ao contexto, utilizando bases de dados e aprendizagem até atingir o objetivo. Um assistente virtual, num site, uma coisa qualquer. A automatização inteligente ou automação inteligente é a execução automática de tarefas com regras claras, mas com alguma capacidade de adaptação ou análise, graças à integração com inteligência artificial leve ou lógica avançada. E finalmente, a Uhum. automação tradicional, execução automática de tarefas repetitivas e previsíveis com base em regras fixas, sem adaptação ao contexto. Concordas com estas definições? Sim, concordo. Eu só colocaria talvez uma adenda, por exemplo, na parte do agente inteligente, que eu acho que uma das mais-valias que tu hoje em dia tens, até para tornar a coisa um bocadinho mais de potente, por assim dizer, é quando tu consegues colocar os agentes também a conversar entre eles. Ou seja, quando tu Boa. começas a ter uma espécie quase de equipa para poderem tomar decisões um bocadinho mais coerentes. Porque depois tu vais tendo agentes que são especial, ou neste caso tu queres que eles sejam muito focados em determinadas coisas e é muito difícil tu teres um agente que é tipo tudo, Conseguia fazer que, tudo. que, Tu que consegue fazer acreditas, tudo. acreditas que no futuro eu posso ter o meu agente, eu, Miguel, tenho o meu agente inteligente a comunicar com o teu agente ou um agente inteligente da tua empresa e os dois a tentarem em comum, o meu defendendo as minhas prioridades, o teu defendendo as tuas, tentarem chegar aqui a um objetivo em comum? Será Ah, possível? já tem, mas já tens neste momento. Eu aqui há uns dias, não sei se tu chegaste a ver, eu partilhei no LinkedIn uma coisa que aconteceu de caricata com o nosso sistema, que eu tenho uns agentes de IA que basicamente estão a fazer um sistema de atendimento, no fundo, de recolha dos e-mails. Ou seja, os e-mails estão a chegar, analisa basicamente qual é que é o interesse daquela pessoa, tenta dar algum tipo de input, etc., e vai responder. E o que é que estava a acontecer? Do outro lado estava um outro agente de Certo. cold emailing e que estava a tentar fazer negócio, etc. Pá, e os dois agentes começaram tipo a enviar mensagens um ao outro, do género: olha, eu tenho este tipo de produto, não sei se tu queres, não sei o quê. Deste aqui estavam a dizer: epá, muito obrigado, mas agora não, não era muito interessante. Nós tratamos mais ou menos deste tipo de assunto. Resultado, chegou um ponto, pá, de como aquilo tem um intuito de tentar chegar ao objetivo de cada um deles, pá, já estavam a trocar anecdotes basicamente como se fossem pessoas reais. Ou Espetacular, seja, não é? estavam a inventar literalmente, estavam a dizer assim, tipo, olha, epá, eu quando eu vou com a família a tal sítio e tudo mais, já estavam com histórias a sério. E isto eu estava a ver o log todo daquilo que estava a acontecer, porque precisamos de ver os logs e precisamos de ir melhorando Claro. esse tipo de situações. Portanto, neste momento isso já existe. Já existe essa conversa entre agentes e cada um está a tentar atingir o objetivo de cada O um seu deles. objetivo, exatamente. Yeah. Olha, mas diz-me uma coisa. Tu achas que neste momento então estamos a tirar-nos aqui um bocadinho para fora de pé? Ou seja, estamos a ser demasiado entusiastas com isto e a aplicar agentes onde se calhar não valia a pena aplicá-los ainda? Qual é que é a tua experiência nesse sentido? Epá, ainda recentemente, por exemplo, esta semana eu até dediquei a maior parte dos conteúdos que eu estou a colocar precisamente na parte daquilo que eu considero que é do waste. Ou seja, Uhum. basicamente estamos a desperdiçar, estamos a utilizar muitas vezes indevidamente esta capacidade dos agentes inteligentes quando não é necessário. Às vezes, umas coisas tão simples como aquela automação simples que estavas a mencionar há pouco na tua apresentação, que fazia todo o sentido. Que, aliás, é mais rápido, é mais fácil de implementar, torna-se mais económico para fazer Mais tudo isso. certeira. Exatamente, até porque o que é que tu tens com a parte dos agentes? Acima de tudo, tens um volume de recursos que tu vais ter que colocar, não apenas na implementação disso, porque tu vais ter que desenvolver isto, vais despender tempo, vais tirar foco, vais
investir muitos recursos para conseguires fazer uma coisa. E às vezes o que depois tu tens é tipo outcomes que não são assim fantásticos e acima de tudo começas a ter desperdício de tokens que tu depois começas a fazer quando eram completamente desnecessários, basicamente para fazer coisas básicas e estás a desperdiçar tokens porque há muitos inputs. Imagina só aqui um ponto, por exemplo, um caso de prático. Recebes um e-mail daqueles gigantes, cheio de Certo, conteúdo. Ok? O que é que acontece? Aquilo tudo tem que ir para um input que vai ajudar ao sistema do agente. Aquilo claro. são tokens que ele está a consumir. Ok? É quase como se tu tivesses um mega prompt gigantesco que lhe estás a dar. Ele recebe aquela informação toda, depois vai ter que exportar um output daquilo. Ou seja, vai originar um output ou vai tomar uma ação, vai dizer, olha, é para enviar para a pessoa X e isto já é um draft daquilo que deves responder, coisas assim. Ou seja, em algumas situações pode se tornar tipo um overkill. Estás a gastar imensos Uhum. recursos, imenso dinheiro. Por exemplo, houve um cliente que em 8 dias gastou todo o budget que ele tinha para tokens do ano. Ou Fogo. seja, porquê? Por causa de uma situação em que ele não previu a quantidade de inputs e outputs que aquilo ia gerar. Ou seja, Claro. há aqui muitas vezes aquela coisa que está trendy, que fica bem para apresentar na direção, dizer, epá, estamos a fazer coisas com agentes e tal. E, Sim, e depois, na verdade, é um overkill, porque tu estás a utilizar recursos, estás a investir tempo, dinheiro, servidores, ou seja, tecnologias e coisas assim, quando na verdade tu conseguias fazer aquilo com uma coisa mais light, por assim dizer, eu ou tive, mais tive um, controlada. tive um exemplo no outro dia. Estava a fazer uma coisa para um cliente na área financeira e que tinha um formulário que precisa de recolher informações para fazer créditos novos de habitação, etc. Então eu pensei, epá, agora agentes inteligentes neste momento é a minha cena, não é? Estou Yeah. super entusiasmado com isto. Então a primeira abordagem que eu tive não foi, será que eu devo usar esta tecnologia? Foi, epá, como é que eu vou usar esta tecnologia? E eu acho Yeah. que aí partimos logo do princípio errado. Então o Yeah. que é que eu basicamente estava a fazer? Estava a receber o conteúdo todo do formulário, criava algumas regras no agente e dizia agora, diz-me se esta lead é uma lead com alta probabilidade de receber crédito ou não, etc. Aí eu Uhum. perdi, epá, juro-te, perdi um dia e meio naquilo. A fazer as Yeah. regras, a experimentar, e porque é que agora não deu, e porque é que agora deu, etc. E coisa. Epá, cheguei ao final do dia e meio, tinha de entregar aquilo ao cliente, então basicamente o que é que foi? O resto do outro dia foi, ok, então vamos lá fazer isto como antigamente, que é criar uma lógica muito avançada de diferentes tweaks, não é? Tipo o valor do crédito, o valor da taxa de esforço, etc. Mas com fórmulas antigas, ok? Já Yeah. não era com a fórmula a tentar dar instruções ao agente e depois fazer o agente resolver aquilo tudo por mim, não Yeah. é? E o resultado, obviamente, super preciso e muito melhor. Mas depois, o que depois se torna interessante nos agentes foi que meti a seguir uma pequena, já não foi um agente, foi uma automatização inteligente, com o resultado que aquilo dava a enviar um e-mail de resposta ao cliente já, olha, tem aqui probabilidade porque isto, porque aquilo e porque aquilo, mas a parte matemática e de lógica foi tradicional. Tens Eu, algum exemplo deste género? Sim, epá, por acaso existem vários exemplos onde tu fazeres uma solução híbrida, muitas vezes é a melhor solução. E quando eu digo Hum, híbrida, é, por exemplo, tu utilizares aquilo que é o de melhor que nós temos, basicamente, que é todo o universo de conhecimento que tivemos até agora a encontrar soluções, por exemplo, com algoritmos que basicamente, muitas vezes nós consideramos, inteligência artificial. Não, é um raio de um algoritmo que nós desenvolvemos, sim. em que a inteligência toda é um algoritmo que basicamente tem aquela fórmula e que nos dá um determinado output. Mas o que eu acho que, e temos exemplos vários desse tipo de situações, onde, por exemplo, um, no, o- também o aspecto, e eu aqui é que eu acho também muito relevante, que é estarmos a utilizar um agente que depois está a ser baseado ou está a usar o seu poder de decisão, entre aspas, ou de responder ou de interagir com as pessoas, quando os Uhum, dados a priori não estão ainda, ou têm dados bias, ok? Por ok. exemplo, vamos imaginar um caso muito concreto, que é uma das coisas que eu dou às vezes nas aulas de Direito Digital lá da Lusófona,
precisamente da questão da RGPD, do AI, EU AI Act, em que Ok, basicamente uma das coisas que acontece é que nós temos que ter a certeza que temos a completa transparência de como é que a inteligência artificial vai tomar aquela decisão, ok? Porque isto tem ok. impacto nas pessoas. Imagina que estás a pedir uma coisa que é considerada uma espécie de direito do cidadão, em que é, por exemplo, ter acesso a crédito, ter acesso à habitação, coisas assim desse género. Não quer dizer que ele tenha que ter e que os bancos lhe tenham que dar aquele crédito, mas ele pelo menos tem a capacidade de pedir e de ver se tem essa capacidade. E muitas vezes Ah, o que sucede é, se tu lhe tiveres a dar dados que já são bias logo à partida, por exemplo, ele mora numa zona que é considerada porque as pessoas todas ali da zona não cumprem muito os créditos, por exemplo, um bairro complicado, e pois, tu, como vives naquela zona, tu até tens capacidade monetária para cumprires e seres uma pessoa que vai pagar o crédito ou aquilo que seja. Tu até tens a capacidade, mas os dados que o sistema tem já estão a ser introduzidos com aquela bias que é, ok, as pessoas desta zona não devem receber créditos ou coisas assim desse género. Então, certo. ou então por causa de alguma característica que tu tenhas, ou um histórico, ou aquilo que seja. Então, essas coisas, quando tu basicamente começas a utilizar esse bias, um, o, em termos de dados, é aí que eu acho que os agentes IA às vezes também berram um bocadinho. Ou seja, estamos a Sim, tentar fazer uma coisa quando aquele exemplo que tu deste é muito interessante. Porquê? Porque desde que tu tenhas a fórmula e tu sabes que a pessoa tem isto, 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 a taxa de esforço é X, pronto, está feito. Ou seja, tu exato. sabes exatamente aquilo que um banco precisa de ter, ou uma instituição de crédito, ou aquilo que seja, para decidir no final: olha, esta pessoa pode colocar a proposta e depois nós vamos analisar, e há uma pessoa, um consultor qualquer, que vai olhar para aquilo e vai decidir se sim ou não. Sim, isto das baias é uma questão mesmo muito importante e que já está a ser Sim, debatida, até porque isto já está a ser utilizado também em entrevistas de emprego, não é? A sim. nível de recrutamento. Eu já construí também um agente para recrutamento, ok? Que ele faz a entrevista e Uhum, realmente existem algumas bias que depois o agente tem que nem a pessoa que o desenvolveu tinha intenção de colocar, mas elas depois exato. são colocadas no agente, não é? Eu Sim, estou a sim, mostrar sim. aqui, estou a partilhar esta notícia da Peopleware, que há candidatos que se queixam de empresas que já utilizam inteligência artificial para fazer as entrevistas de emprego. E pelo que eu percebi aqui num estudo que eles dizem, neste momento já entre 20% e 50% das empresas de todo o mundo utilizam inteligência artificial para analisar currículos, para Sim. entrevistar pessoas. É incrível, não é? Eu até diria mais, neste momento, uma grande procura que nós temos em quase todas as empresas onde nós estamos a implementar é para esta parte também. Em termos de RH, uma das partes é fazer a parte do screening, digamos assim, de todos Claro, os CVs que estão a chegar e todas as candidaturas. Depois temos uma parte que tem automação, que aí já fazemos o processo híbrido, onde ele aí vai investigar sobre a pessoa, vai ver tudo aquilo que falam sobre a pessoa online, ou seja, vai tentar haver algum tipo de track record, digamos assim, da pessoa, que é para depois ver se ela realmente se imiscui, ou se é a melhor pessoa, digamos assim, para entrar na equipa. mas E aí depois temos já faz muito sentido utilizar um agente inteligente. Ou já, seja, para já, estar a receber os CVs e vamos uhum, agora pesquisar sobre a pessoa online, vamos. sim. Parece um bocadinho intrusivo, mas na realidade aquilo faz um trabalho incrível. Não, mas aí colocas vários. Normalmente o que a gente tenta fazer é, tu tens uns que é tipo os detetives, ou seja, são Boa, aqueles que basicamente andam a pesquisar sobre a pessoa e tudo mais, e tentam dar o máximo possível os dados o mais limpos, ou unbiased, digamos assim, para o agente, que depois vai, esse agente, fazer uma espécie de filtragem. Ele vai fazer uma ok, espécie de shortlist, que depois vai boa, entregar aos consultores reais, aqueles que depois estão lá a analisar quem é que será a pessoa que depois vão entrevistar, etc. As gravações são todas gravadas, não são feitas pelo IA, contudo, todas as entrevistas que vão sendo feitas com a pessoa, tipo através de Zoom ou coisa assim, são gravadas. Depois eles compilam aquele sistema todo e ele depois aponta possíveis situações que apanhou na entrevista
e que então dá sugestões ao Departamento de Recursos Humanos sobre o que é que aquilo poderá implicar e que coisas é que poderiam perguntar das próximas vezes, que é para tirar um bocadinho mais de insights. Ou seja, é tipo um helper, muitas vezes é utilizado quase como um coach para as próprias Ok, pessoas dos recursos humanos, e depois vai buscar também, e aqui é a parte mais interessante, vai buscar também o histórico daquilo que é a empresa. O que é que eu quero dizer? Tipo o histórico de todos os colaboradores, que é para tentar ok. depois também perceber quais é que são Fogo. os key players e o que é que fez com que eles fossem tal. E então ele faz toda essa análise, Mas que é para isso depois tentar não é, depois... isso não se torna Diz. aí uma espécie de uma black box, epá, em que a AI está a fazer screening de pessoas, epá, e nós Uhum, criámos as regras iniciais, mas depois não conseguimos sim. perceber, e se calhar a pessoa, tu foste escolhido porque a AI achou que tu te ias dar melhor com aquele colaborador que já existe na empresa. Por Uhum. exemplo, É não assim, é? tu Isto, não podes, segundo aí o AI Act, tu não podes meter este tipo de sistemas a tomar esse tipo de decisões. Tem sempre que passar por um ser humano que depois vai tomar a decisão. Mas é um facto de que quando o ser humano lhe é alimentado um determinado tipo de informação, do género, olha, isto pode dar problemas daqui a mais algum tempo, ele o que vai é que vai escolher. fazer o ser humano? Vai ficar, se calhar vou fazer isto que ele está a dizer, não é? E Exato. então, isso tem esse impacto, de facto, mas lá está, nós temos que registar esses logs todos, temos que ver também como é que estes sistemas estão a fazer esse tipo de análise, e é por isso também que é muito importante nós termos uma forma de não utilizar também agentes que saiam fora do nosso controle. E quando eu digo isso, é, por exemplo, sistemas com os quais tu não consegues controlar a forma como eles estão a fazer o cálculo. Por exemplo, Boa. este tipo de situações tem que ser, por exemplo, em self-hosted, sistemas self-hosted, que tu basicamente tens uma capacidade, ou pelo menos tu podes acoplar outras tecnologias que te permitem depois tirar conclusões, como por exemplo, como é que ele fez este cálculo? Porque é que ele está a chegar a esta conclusão? Ou E seja, tem que tu haver um racional. és muito a favor de métodos de controle, ou seja, tens um agente, não é? E tens, não digo outro agente, mas tens outra coisa qualquer, outra Uhum. entidade qualquer, chamemos-lhe assim, a controlar o Sim, trabalho do primeiro agente para garantir que aquilo completamente. foi. Completamente. Pois, Tem que haver isso, até por uma questão de compliance. Ou seja, porque, por exemplo, se tu tiveres hoje, agora o AI Act acabou de entrar em vigor, pá, é muito mais, as multas são muito maiores, se formos pelo ok. lado monetário, que é de 35 milhões e 7,5% da faturação, etc., que é um pouco maior do que Já a é um valor RGPD, a sério. já é um valor a sério. E também a forma como, até para as empresas, já do ponto de vista até de reputação, também é importante. Uma coisa é a parte monetária, mas a parte de reputação também é importante. Saber-se que uma empresa, por exemplo, cometeu gafes a este nível, pode ter um impacto a nível da reputação da marca. Portanto, este tipo de coisas têm que ser analisadas de uma forma bastante mais abrangente e ética acima de tudo. Então, nós tendo o controlo não apenas sobre o output, ou seja, para que também nós consigamos também ir vendo como é que estes agentes estão a fazer o seu trabalho, é extremamente importante para depois nós também podermos ir limando. Muitas vezes até para Ok, lhe dar alguns insights, lhe dizer, olha, tomaste esta decisão baseado nisto, mas se calhar isto devia ter sido feito desta outra forma. ok. E ele vai aprendendo também com os inputs que nós lhe vamos dando. Para isso é preciso ele ter um sistema de memória que nós também consigamos ir lá vendo o que é que está a ser Pois, lá isto depois introduzido. também é um enorme desafio a nível da RGPD, não é? A Sim, nível de proteção de dados. Eu aqui na minha masterclass, eu tinha aqui, mas já percebi que vou ter de atualizar isto. Pá, ajuda-me. Eu tinha ok, aqui na boa. um slidezinho de quando usar, ok? Mas está mais focado na parte de quando é que nós devemos usar. É ainda mais simplista, ok? Ou seja, um agente inteligente, quando é preciso autonomia, capacidade de adaptação e contexto variável. Uma Uhum, automação inteligente, quando há regras com variações e decisões simples baseadas em lógica. E automatização tradicional, quando a tarefa é repetitiva, bem definida e sem variações. Mas uhum. eu sugeria acrescentar aqui um novo item qualquer relacionado com segurança ou com aquilo que estivemos a falar até agora, não achas? Ou seja, Sim, ou seja, isto também depende do contexto. Por exemplo, coisas tão simples quanto isto. Eu há pouco tempo fiz formações
que nós demos de municípios, ou seja, estamos a falar câmaras municipais, coisas assim desse género. E uma das coisas que se tornou claro, até quando eles me começaram a mostrar os sistemas de chatbots que eles tinham para as pessoas responderem, há pessoas que colocam a vida toda delas ali. Elas acham que estão a falar com o sistema, pá, colocam todos os dados de identificação dela, o BI, onde é que ela vive, a morada, se tem filhos, se não tem, ou seja, coloca imensa informação que, se aqueles dados estiverem livres, digamos assim, tu conseguires ter acesso àquilo tudo, é uma invasão completa da privacidade da pessoa. Então é por isso que tem que haver um sistema, até por uma questão da RGPD, que deve anonimizar ao máximo estes dados. Por exemplo, se tu tiveres uma leia que entre aquilo que está a captar os dados e, por exemplo, os técnicos que vão analisar se os logs, os sistemas não estão a responder coisas erróneas, em vez de eles terem acesso a tudo, por exemplo, tudo aquilo que ele identificar como sendo números de identificação, mensagens que são pessoais, etc., ele pode encriptar isso tudo, fazer aqueles asteriscos e basicamente fazer com que haja layers de proteção. Porquê? Porque senão os técnicos vão estar a ver aquilo tudo. Claro, eu Ok. num dos projetos que tenho atualmente, onde a compliance é bastante importante, que acaba por serem todos, dos chatbots, o que fazemos é, o chatbot está a falar, a pessoa é logo, avisamos logo a pessoa para não colocar dados pessoais. Quando é preciso Sim. dados pessoais, aquilo abre um formulário à parte que não é processado por inteligência artificial. Mas as boas práticas, pelo menos as que nós estamos a seguir neste momento, é no final da conversa, a conversa é anonimizada, ok? Depois de ser enviado para o cliente, para o HubSpot, o cliente neste caso a lead, mas é anonimizada, resumida e depois apagamos a conversa toda, ou seja, fica só no registro um resumo da conversa por Boa. AI sem qualquer tipo de dado pessoal. Só Sim, que sim, sim, sim. isto tem desafios também. Como é que Claro. nós analisamos o que é um dado pessoal Yeah. hoje em dia, não é? Antigamente Sim. com o e-mail é fácil. Epá, e com o Sim, sim, nome sim. também é fácil, uma lista enorme de nomes. Mas e o Sim. resto, não é? Quais é que são os desafios aí a nível da proteção de dados que tu vês? Não, é assim, aí tu tens que ter, é por isso que se tu fizeres um sistema controlado, por exemplo, se tu fizeres um self-hosted de uma inteligência artificial que esteja Tipo um DeepSeek? circunscrita, exatamente, ou tipo Llama, estás a ver? Ou seja, instalas um Llama num servidor teu, sabes que dali não sai para lado nenhum, porque tu bloqueaste as portas, ele só está a receber aquela informação e a tirar um output a dizer, olha, isto é o resumo, isto aqui foi considerado, ou esta informação, por exemplo, fica encriptada porque é um dado pessoal. Agora, tu deves basicamente ir treinando esta plataforma para ela perceber o que é um dado pessoal ou não. E pode passar, por exemplo, por ele saber qual é que é o endereço da pessoa, ou seja, começa a detectar que aquilo é um endereço, ou códigos postais, ou números que ela está ali a colocar, que não faz sentido nenhum. Então, esse tipo de coisas, ele vai aprendendo tudo aquilo que vai saindo o output, que mesmo assim vai escapando algum dado pessoal, tem que se ir treinando outra vez e retreinando basicamente estes sistemas para fazer isso. Porque hoje em dia, com a RGPD, por exemplo, o que não era um dado pessoal antes da RGPD e tudo mais, era aquele cruzamento de dados que tu hoje em dia consegues, até com os beacons que tu tens no telemóvel, Sim. tens um Bluetooth de baixa latência e tu basicamente vais conseguindo detectar onde é que o João Miguel anda a passear dentro de uma loja e tudo mais, e tu consegues saber que tu gostas mais das camisas porque ficaste mais tempo ali naquela zona do que na outra, e tu vais passando essa informação para o sistema e ficam a saber que o Miguel gosta mais de camisas do que das camisolas e coisas assim desse género. Então, Sim. esse tipo de informação tu podes ir também ensinando a inteligência artificial para conseguir detectar e tentar minimizar a forma de acesso a essa Mas informação sempre este, possível. Ou este anonimizar. desafio, este desafio tão técnico acaba por ser para mais para nós técnicos de implementação. Uhum. Mas a nível do gestor, se calhar, neste momento ainda é preciso fazer aqui um trabalho de educação dos gestores, não é? Porque eu acho que Sim. grande parte dos gestores poderão estar a pensar, ok, nova tecnologia, nós temos de testar, existe uma pressão por parte das lideranças de vamos utilizar agentes para tudo e mais alguma coisa,